Bruno Amadio, mais conhecido pelo pseudônimo Giovanni Bragolin, é uma figura envolta em mistério. Pouco se sabe sobre sua vida pessoal, e as informações disponíveis são frequentemente contraditórias ou baseadas em especulações. Ele teria nascido por volta de 1911, embora algumas fontes sugiram que ele possa ter vivido até os anos 1980. A falta de registros concretos sobre seu nascimento, família e infância contribui para a aura de mistério que cerca sua figura. Amadio trabalhou como pintor em Veneza no período pós-Segunda Guerra Mundial, uma época de reconstrução e transformação cultural na Itália. Veneza, com sua rica história artística e seu fluxo constante de turistas, era um local propício para artistas que buscavam comercializar suas obras. Bragolin começou sua carreira pintando cenas tradicionais, mas foi com suas pinturas de crianças chorando que ele alcançou notoriedade. As Crianças Chorando, uma análise das obras. As pinturas de Bragolin retratam crianças em situações de profunda tristeza, com lágrimas escorrendo de seus olhos e expressões melancólicas. As obras são caracterizadas por um realismo impressionante, com detalhes meticulosos que capturam a textura da pele, os cabelos e as roupas das crianças. No entanto, é a expressão facial das crianças que mais chama a atenção, transmitindo uma sensação de dor e desespero que é ao mesmo tempo comovente e perturbadora. Uma das características mais intrigantes das pinturas é a presença de elementos subliminares que sugerem histórias sombrias por trás das imagens. Por exemplo, em algumas obras, as pupilas das crianças estão dilatadas, o que, segundo algumas interpretações, poderia indicar que elas estariam mortas. Em outras, há sugestões de violência, como marcas de hematomas, roupas rasgadas ou expressões de medo. Algumas das pinturas mais famosas incluem A Menina com o Crânio Subliminar. Nesta obra, uma menina é retratada com um olhar vazio e triste. Ao fundo, há uma figura subliminar que parece ser um crânio, sugerindo que a criança estaria morta. Algumas interpretações sugerem que a menina teria sido esquartejada, com seu braço esquerdo jogado sobre o corpo. O menino com o cachecol. Nesta pintura, um menino é retratado com um cachecol cobrindo o pescoço. Algumas interpretações sugerem que ele teria marcas de cortes ou hematomas no pescoço, possivelmente indicando que ele teria sido decapitado e sua cabeça recolocada no corpo. A Criança e a Sombra do Algoz. Nesta obra, uma criança é retratada com uma expressão de terror, olhando para uma figura sombria à sua direita. A figura, que parece estar usando um chapéu, é interpretada como o algoz da criança, alguém que a teria submetido a algum tipo de violência. As lendas urbanas e o pacto demoníaco. As lendas urbanas em torno das obras de Bragolin são uma parte fundamental de sua história. Uma das histórias mais persistentes é a de que ele teria feito um pacto com o demônio para alcançar o sucesso. Segundo a lenda, Bragolin nunca conseguiu vender um quadro em sua carreira até que decidiu fazer um acordo com forças sobrenaturais. Em troca de fama e riqueza, ele teria prometido pintar apenas crianças tristes e chorando, retratando circunstâncias sombrias e subliminares em suas obras. Outra lenda sugere que as crianças retratadas nas pinturas eram reais e que Bragolin teria usado crianças desaparecidas ou órfãs como modelos. Há alegações de que ele teria fugido para a Espanha após a guerra e usado crianças de um orfanato local como inspiração para suas pinturas. Supostamente, esse orfanato teria sido incendiado posteriormente, o que alimentou ainda mais as histórias sombrias em torno de suas obras. A histeria coletiva e os relatos de tragédias. Nos anos 1970, as pinturas de Bragolin ganharam uma reputação sinistra quando relatos começaram a circular sobre tragédias associadas à posse de suas obras. Um dos casos mais famosos envolveu um bombeiro que afirmou ter encontrado os quadros de Bragolin intactos em meio a incêndios que destruíram completamente outras propriedades. Um jornal da época teria confirmado a história, sugerindo que os quadros eram satânicos e que estariam protegidos por algum tipo de pacto demoníaco. Esses relatos levaram a uma histeria coletiva, com muitas pessoas acreditando que as pinturas estavam amaldiçoadas. Alguns proprietários dos quadros relataram tragédias pessoais após adquirirem as obras, o que levou a uma onda de destruição das pinturas. Grupos de pessoas queimavam os quadros em fogueiras, acreditando que isso poderia quebrar a suposta maldição. Interpretações artísticas e psicológicas.
As obras de Bragolin podem ser interpretadas de várias maneiras, tanto do ponto de vista artístico quanto psicológico. Do ponto de vista artístico, as pinturas são um exemplo do realismo emocional, um estilo que busca capturar as emoções humanas de forma intensa e visceral. As expressões das crianças, combinadas com os detalhes subliminares, criam uma narrativa visual que convida o espectador a refletir sobre o sofrimento e a dor. Do ponto de vista psicológico, as pinturas podem ser vistas como uma representação do trauma e da dor emocional. As crianças retratadas parecem estar em um estado de profunda tristeza e desespero, o que pode ser interpretado como uma metáfora para o sofrimento humano em geral. As lendas urbanas em torno das obras também podem ser vistas como uma manifestação do medo e da ansiedade coletiva, refletindo as preocupações e os temores da sociedade. O impacto cultural das obras de Bragolin. As pinturas de Bragolin tiveram um impacto cultural significativo, especialmente nas décadas de 1970 e 1980. Elas foram amplamente reproduzidas e comercializadas, tornando-se um fenômeno global. No entanto, a reputação sinistra das obras também levou a uma reação negativa, com muitas pessoas destruindo as pinturas por medo de que estivessem amaldiçoadas. Apesar disso, as obras de Bragolin continuam a fascinar e a intrigar o público. Elas foram objeto de inúmeras análises e interpretações, e continuam a ser discutidas em fóruns de arte, documentários e programas de televisão. As lendas urbanas em torno das obras também contribuíram para sua popularidade, transformando-as em um fenômeno cultural que transcende o mundo da arte. Conclusão: Giovanni Bragolin, ou Bruno Amadio, é uma figura enigmática cuja vida e obra continuam a ser envoltas em mistério. Suas pinturas de crianças chorando são ao mesmo tempo comoventes e perturbadoras, e as lendas urbanas em torno delas só aumentam seu apelo. Seja como for, as obras de Bragolin são um testemunho do poder da arte de evocar emoções profundas e de criar narrativas que transcendem o tempo e o espaço. Cabe a cada um decidir se acredita ou não nas lendas que cercam as obras de Bragolin. Mas uma coisa é certa, e suas pinturas continuam a fascinar e a assustar, mantendo viva a memória de um artista cuja vida e obra permanecem envoltas em mistério.